você chama de amor, mas no fundo é medo. Medo de perder, medo de ficar só, medo de não ser suficiente. E o medo, quando se disfarça de amor, vira a prisão mais confortável que existe. A dependência emocional não começa com gritos. Ela começa com promessas, com mensagens doces, com a sensação de que alguém finalmente te entende. Mas o que parece amor no início é, muitas vezes, apenas carência disfarçada de conexão. E carência não é amor, é fome. Você se aproxima achando que encontrou abrigo, mas sem perceber, começa a entregar suas chaves, sua voz, sua vontade, sua essência. E um dia, quando olha para si, percebe: você não sabe mais onde termina o outro e onde começa você. O filósofo Schopenhauer dizia que toda posse é sofrimento. E ele estava certo, porque amar para muita gente virou sinônimo de possuir, de ter o outro perto, de controlar, de garantir que ele não vai embora. Mas o verdadeiro amor, o amor lúcido, não prende, liberta. E a dependência emocional é o oposto disso. É o amor que acorrenta enquanto jura estar cuidando. Você diz: eu preciso de você. Mas o que realmente quer dizer é: sem você, eu não existo. E é aí que nasce a escravidão afetiva, quando o amor deixa de ser encontro e vira necessidade. A dependência emocional é uma forma de idolatria. Você coloca alguém no lugar de Deus e espera que ele te salve. Mas nenhum ser humano consegue carregar esse peso, porque o outro também é imperfeito, frágil, carente e perdido. E quando ele não consegue preencher o buraco dentro de você, você começa a cobrar, a sufocar, a destruir o que dizia amar. O amor vira cobrança, o carinho vira controle, e a presença do outro, que antes curava, começa a te adoecer. A Bíblia diz em 1 João 4,18: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Mas a dependência emocional é exatamente o contrário. É o amor dominado pelo medo. O medo de ficar só, o medo de não ser amado, o medo de não ser lembrado. E o medo nunca produz amor, produz prisão. Você chama de amar demais, mas na verdade está tentando fazer o outro te amar o bastante para preencher o que você nunca preencheu sozinho. O estoicismo nos ensina que o único bem verdadeiramente nosso é a mente. Tudo o que está fora dela, pessoas, desejos, promessas, é instável. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna do tamanho de seus pensamentos. E se seus pensamentos giram em torno de alguém, você reduz a alma ao tamanho de um corpo. Você se apequena. Você se transforma num reflexo. O amor, quando saudável, te expande. Mas o amor dependente te reduz. Você começa a medir a própria felicidade pelas reações de alguém que, muitas vezes, nem sabe o poder que tem sobre você. Sêneca escreveu: a maior riqueza é contentar-se com o pouco. Mas quem vive em dependência emocional nunca se contenta. Quer mais mensagem, mais presença, mais atenção, mais prova. E o mais se torna vício. É como uma droga afetiva. Quanto mais o outro dá, mais você precisa. E quando o outro recua, porque todos recuam, vem a abstinência, choro, desespero, raiva, ciúme, descontrole. Você chama de amor intenso, mas é apenas desespero bem maquiado. Nietzsche dizia que quem luta com monstros deve acautelar-se para não se tornar um deles. Na dependência emocional, o monstro é a necessidade de ser amado. Você começa lutando por amor e termina lutando contra você mesmo. A pessoa que depende emocionalmente vive tentando provar o próprio valor. E para isso, aceita migalhas. Tolera o silêncio, o desprezo, a ausência, o desrespeito. Porque acha que estar com alguém, ainda que em pedaços, é melhor do que estar inteiro e só. Mas não é. A solidão dói, sim, mas é uma dor que cura. A dependência anestesia e por isso mata devagar. A dependência emocional é um espelho distorcido. Você acha que ama o outro, mas na verdade ama a sensação de ser necessário. Você confunde amor com função. Quer ser o remédio, o refúgio, o salvador. Mas quando o outro começa a melhorar, você sente medo. Medo de perder o papel. Porque no fundo, a dependência emocional se alimenta da falta.
Ela precisa que o outro precise de você. E isso não é amor. É controle disfarçado de cuidado. A pior prisão é aquela em que você entrega as chaves. E a dependência emocional é exatamente isso. Você se tranca e chama o outro de lar. Mas o outro muda, sai, cresce, cansa. E você fica sozinho na cela que você mesmo construiu. A psicologia chama isso de vínculo ansioso. O espírito chama de idolatria. A filosofia chama de apego. Mas no fim, é sempre o mesmo veneno. Colocar o sentido da sua vida nas mãos de quem pode te deixar a qualquer momento. A Bíblia diz em Jeremias 17:5: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Não é uma maldição divina, é uma constatação espiritual. Quando você coloca sua confiança em outro ser humano como se ele fosse sua salvação, você inevitavelmente vai se perder, porque nenhum amor humano consegue substituir o amor próprio. E nenhum relacionamento conserta o que nasceu quebrado dentro de você. A dependência emocional é o resultado de não ter aprendido a ficar sozinho. E quem não sabe ficar só, não sabe amar, só sabe se apegar. O amor nasce da liberdade, mas o apego nasce do medo. E medo e amor não convivem. Um sempre mata o outro. Por isso, o primeiro passo para se libertar não é deixar o outro, é voltar para si. É olhar no espelho e reconhecer: eu fiz do outro o meu centro. E aí vem um momento mais difícil. Reconstruir-se. Reaprender a estar só. Voltar a ser inteiro sem precisar de testemunha. Marco Aurélio dizia que aquele que vive em harmonia consigo mesmo, vive em harmonia com o universo. E é essa harmonia que a dependência destrói. Porque enquanto você busca a paz em outro, você se torna refém da tempestade que ele carrega. Você não tem controle sobre o amor do outro, mas tem controle sobre o quanto você se perde tentando merecê-lo. E é esse controle interno que o estoicismo chama de liberdade. A liberdade de sentir sem se escravizar, de amar sem se anular, de cuidar sem deixar de existir. O verdadeiro amor não é prisão, é presença. E presença só é possível entre dois seres inteiros. Fragmentos não se abraçam, se engolem. Você precisa entender. A dependência emocional não é prova de amor, é o oposto. É a tentativa de arrancar do outro o que você nunca deu a si mesmo. Você não quer o outro, quer o que ele desperta. Quer o alívio temporário de não ter que se encarar. Mas o alívio sempre passa, e o vazio volta pedindo mais. Até que um dia você percebe que não é o outro que te falta, é você. E aí começa o caminho da cura. Não o caminho de deixar de amar, mas de amar de forma consciente. De reconhecer que o amor é escolha, não vício. Que estar com alguém é uma decisão de compartilhar a própria abundância, não de preencher a própria carência. O amor verdadeiro nasce quando você já não precisa dele para existir. Quando você ama porque quer, não porque precisa. Quando você pode dizer: eu te amo, mas não dependo de você. Isso não é frieza, é maturidade espiritual. É o que os estoicos chamavam de ataraxia, a serenidade inabalável. O estado de quem aprendeu que nada externo pode roubar a paz interior. A Bíblia diz em Mateus 22:39: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a maioria esquece a segunda parte: como a ti mesmo. Ou seja, se você não se ama, qualquer amor que der ao outro será distorcido. Você vai amar para ser aceito, vai perdoar para não ser deixado, vai ceder para não ficar sozinho. E vai chamar isso de amor, quando na verdade é medo. Mas há um outro tipo de amor, o amor maduro que nasce do autoconhecimento. O amor que não busca salvar nem ser salvo, mas compartilhar a luz que encontrou em si. Esse é o amor que permanece, porque ele não depende, ele existe. E quando você alcança isso, ninguém mais pode te prender, nem com promessas, nem com silêncio, nem com ausência. Você se torna livre, e o amor passa a ser escolha, não necessidade. A solidão é o espelho onde o autoconhecimento se reflete. E quando você finalmente para de fugir dela, percebe: não era o amor que te faltava, era silêncio. Era a paz de não depender de ninguém para se sentir vivo. O amor maduro nasce quando a ausência do outro não significa o fim da sua alegria. Quando você pode estar em paz no meio do vazio,
porque o seu centro já não está em outro ser, mas em algo maior, em Deus, no espírito ou na consciência. E é aí que o amor deixa de ser necessidade e se torna expressão. Você não ama para preencher, ama para transbordar. Quem entende isso nunca mais se apega, se conecta, nunca mais implora, compartilha, nunca mais prende, inspira. Se esse vídeo te fez pensar, ativa o sininho. Não para seguir um canal, mas para continuar essa jornada de consciência. Porque aqui, cada vídeo é um espelho. E cada reflexão é um lembrete. Você já é inteiro. Comenta. Eu escolho evoluir. Porque a verdadeira liberdade não é estar com quem te completa. É estar com quem te transborda. E para isso você precisa primeiro se preencher.